Foi em Candeias, município do estado da Bahia, que em 1941, exatamente há 80 anos, se deu o início da produção comercial de petróleo no Brasil. Graças a essa descoberta, que mais tarde, em 1953, foi fundada a Petrobras. Marco absoluto da independência econômica e da soberania do povo brasileiro. A conquista da Petrobras, no entanto, foi palco de uma intensa luta entre interesses antagônicos, que se arrasta até os dias de hoje. De um lado, brasileiros que buscam a soberania e o desenvolvimento nacional. De outro, aqueles que querem fazer da exploração do petróleo no Brasil apenas mais um bom negócio para o enriquecimento de empresas privadas, principalmente das representantes de grupos financeiros e de governos estrangeiros. Como resultado de uma grande mobilização popular, cujo slogan era "O petróleo é nosso", o presidente Getúlio Vargas sancionou em 3 de outubro de 1953 a Lei nº 2004, criando a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, empresa de propriedade e controle totalmente nacionais. Assim, com capital, tecnologia e trabalho exclusivamente brasileiros, a Petrobras logo cumpriria o seu destino ao se tornar a empresa mais importante e estratégica para o crescimento econômico e o desenvolvimento social da nação brasileira. Então a campanha do petróleo, conhecida muito por conta do seu slogan, né, "O petróleo é nosso", ela nasce na década de 40, no governo Dutra, quando ele manda para o Congresso Nacional um projeto chamado de Estatuto do Petróleo, que era um projeto muito complicado, muito nocivo para os interesses nacionais, e isso provoca uma retomada do debate público sobre o assunto. Isso ganha as ruas, né? Isso vira um lema que até hoje, né, quando se fala de petróleo, vem muito facilmente à memória das brasileiras e dos brasileiros a expressão "o petróleo é nosso", e o que isso significa enquanto um momento de tomada de consciência política de amplos setores da sociedade, de que era possível e de que é possível um caminho de exploração, de industrialização do petróleo, de produção de derivados, que seja atento ao desenvolvimento, aos interesses nacionais. Então as grandes empresas, Esso, Shell, Texaco, iam para a imprensa, inclusive, tinha muita matéria paga por parte dessas empresas, fazendo esse discurso, fazendo essa narrativa: olha, nós somos parceiros do Brasil, o Brasil não pode entrar em conflito com seus parceiros, com os Estados Unidos, com as empresas americanas e por aí vai. Então, é preciso que vocês se associem, né? Nos apoiem para que nós possamos fazer a exploração do petróleo, né? Na prática era um godo, né? Era uma conversa para boi dormir, e que somente a atuação organizada de pressão em cima do poder público, pautar o tema politicamente para toda a sociedade, que foi fazendo com que essa voz perdesse força. A descoberta de petróleo em Salvador, no posto de Lobato, em 1939, foi vital para a continuidade dos investimentos na prospecção que acabaria por encontrar Candeias 1, o primeiro campo comercial de petróleo do país. Impulsionada pela descoberta de petróleo na Bahia e pelo sonho de uma nação independente em energia, surge em 1950 a refinaria Landulfo Alves, hoje a segunda maior refinaria do Brasil, que por sua vez possibilitou a fundação do Polo Industrial de Camaçari, na época o maior polo petroquímico da América Latina, e ainda hoje o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul. É um marco de industrialização do Estado, sem sombra de dúvidas, né? Até a década de 50, nós temos a Bahia como um Estado que tem uma predominância de atividades primário exportadoras, né?
E a descoberta de petróleo, né, no Lobato e posteriormente a criação da refinaria traz a possibilidade de vir junto com essa refinaria diversas outras indústrias, né? Então, a indústria metalmecânica, a indústria química, né? A própria indústria petroquímica, né? Acabou, ao longo das décadas seguintes, se estabelecendo no Estado. Isso culminou na década de 70 com a criação do Polo Petroquímico de Camaçari, exatamente aproveitando essas vantagens, né? A vantagem de você ter o petróleo, de você ter a refinaria e de diversas outras subsidiárias que foram sendo criadas ao longo do tempo, né? Inclusive, a Bahia tem uma característica bastante interessante de ser o único estado em que a Petrobras está em todas as suas atividades, né? Então, disse do poço ao posto, né? Desde a extração do petróleo, né, até mesmo a indústria petroquímica e passando pela questão do transporte, a questão do fertilizante, a questão do biodiesel, né? Então, nós temos aí diversas das atividades, né, e das empresas que formam esse sistema Petrobras, inclusive o setor administrativo, né, que até pouco tempo tinha aqui uma importância grande, né, esse setor praticamente sendo a parte principal, né, do setor administrativo da Petrobras no país, junto com o Rio de Janeiro. Ao longo de sua existência, e apesar da importância expressa para o desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro, a Petrobras sempre foi vítima de poderosas e infames agressões que buscam desconstruir sua imagem perante a opinião pública e, principalmente, desacreditar o Estado brasileiro como o agente capaz de seu gerenciamento. Os agressores são os mesmos inimigos de antes, e o objetivo é um só: obter o controle da produção de petróleo no Brasil e transferir os lucros para corporações privadas e estatais de governos estrangeiros, em detrimento dos interesses do povo brasileiro. Atualmente, sob o governo de Jair Bolsonaro, cuja principal qualidade é a submissão cega e completa aos interesses estrangeiros, a Petrobras, hoje uma estatal de economia mista, está em acelerado processo de privatização. Até 2015, a Petrobras era do poço ao posto. Hoje, a Petrobras, com o governo atual, ela passa apenas de uma empresa exportadora de commodities. Tanto é que as refinarias estão ansiosas. Elas estão com a sua capacidade reduzida. 100% estão trabalhando entre 70% e 75%. E aí que onde há o principal argumento do impacto dos preços do combustível na vida do brasileiro. Veja, nós hoje temos petróleo com a descoberta do pré-sal, hoje nós temos capacidade de refino, ou seja, de produzir, de manufaturar diesel, gasolina, e estamos ansiosos. Por quê? Para abrir mercado para as pessoas importarem, tem incentivo fiscal para importar, para explorar o nosso mercado. E a Petrobras, por um plano de governo, por uma estratégia de governo, ela compõe no seu preço dos combustíveis, seja diesel ou gasolina, ele compõe no seu preço de combustível custos que a Petrobras hoje não tem. Exemplo, a Petrobras está exportando petróleo, ela não compra petróleo da Arábia Saudita. Logo, não há de se falar em custo de importação e não em falar em custo de transporte desse petróleo da Arábia Saudita para cá. Porém, na composição do preço da gasolina tem esse custo. Então, não há de se falar hoje que o impacto do preço da gasolina é o ICMS, ele sempre existiu, esse vai ser para saúde, educação, ele serve para o Estado gerir a sua administração e trazer benefícios de saúde, educação, os modais, enfim. Então, temos que ter muito conhecimento para entender a importância da Petrobras. E muitos vão se perguntar, poxa, Petrobras é do governo brasileiro, maior acionista, está na Bolsa de Valores, e por que a gasolina está a R$ 7? Porque é uma política de governo de paridade do preço internacional. Como aqui eu já estou elencando, não há necessidade de nós estarmos
atrelado a esse preço internacional. Mesmo porque um país desenvolvido e soberano, ele precisa ter na sua matriz energética principal preços razoáveis, preços justos, para que movimente toda a economia. Já dizia um prêmio Nobel em 1986, prêmio Nobel de Economia, James Buchanan, que ele disse que é melhor um monopólio do Estado exercendo uma função social que é muito melhor para a sociedade do que um monopólio privado, tá, no setor sem exercício dessa função social, porque o capitalismo não exerce essa função social. Nós estamos numa direção contrária aqui no Brasil. De cada 5 empresas de petróleo gigantescas do mundo, das 5 maiores, 4 são estatais. Tá? E depois, no mundo inteiro, o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá? Uma reestatização das empresas, a volta das empresas estatais no mundo inteiro. Só o Brasil que está, os atuais dirigentes, né, que estão querendo desinvestir na Petrobras, querendo privatizar, colocando a Petrobras, a Eletrobras, os Correios e Telégrafos na fila para privatizar. Se tivéssemos que resumir o que é a Petrobras para o povo brasileiro, eu diria que a Petrobras, numa só frase, ela é a expressão máxima da inteligência brasileira, a expressão máxima da engenharia nacional, a expressão máxima da criatividade do capital intelectual brasileiro. Portanto, a Petrobras e o pré-sal são nossos, é do povo brasileiro. Via de regra, o discurso da privatização esconde o propósito de desarticular e destruir o Estado brasileiro. Na Bahia, por exemplo, os argumentos para a privatização são os mais esdrúxulos e injustificáveis, mas há quem os defenda e, pior, há quem acredite neles. Por isso, são necessários importantes esclarecimentos. Falácia número 1. A produção de petróleo na Bahia é economicamente inviável. Essa afirmativa é falsa. A recuperação de investimentos, a recuperação de poços e o desenvolvimento de novas técnicas, principalmente a partir de 2003, durante os governos do PT, asseguraram um aumento na curva de produção. Além disso, por ser de melhor qualidade, o petróleo produzido na Bahia atinge um bom preço final por barril no mercado internacional. Falácia número 2. É preciso vender os ativos da Bahia para investir no pré-sal. Essa afirmativa é falsa. O valor total da venda dos ativos na Bahia é insignificante se comparado aos valores de investimento necessários para a produção no pré-sal. Falácia número 3. É preciso vender os ativos da Bahia para diminuir o endividamento interno da Petrobras. Essa afirmativa é falsa. Além do valor total da venda dos ativos na Bahia ser irrisório se comparado aos valores necessários para sanar o endividamento interno, esses ativos em funcionamento contribuem melhor para a relação patrimônio versus dívida, já que a médio prazo possuem capacidade de caixa muito maior do que o valor da venda. Essa privatização na Bahia e no Nordeste como um todo, ela é muito perversa com a nossa região. Primeiro porque nós somos ainda uma região muito carente de investimento industrial, de investimento tecnológico, de investimento de ponta. E a Petrobras sempre cumpriu muito bem esse papel, certo? Ajudando, inclusive, a atrair novos investimentos industriais e fortalecendo esse segmento na nossa região. Na verdade, o Brasil tem uma dívida com o Nordeste. A Petrobras cumpria parte dessa dívida com o Nordeste, já que era uma empresa nacional ajudando o nosso desenvolvimento. Uma empresa privada não tem o mesmo nível de investimento que uma empresa como a Petrobras tem, nem mesmo o mesmo tipo de investimento. O investimento tem um objetivo de ser muito mais rápido, de obter o resultado de forma imediata para aqueles que investiram na aquisição dessas áreas que pertenceram em algum momento
a Petrobras. Então, a privatização como um todo, ela é muito ruim para o país. Mas a privatização da Petrobras e a sua saída do Nordeste, ela ainda é muito mais perversa, porque ela, inclusive, demonstra uma certa discriminação e preconceito com a região ainda muito pobre, muito carente e que precisa dar um salto de qualidade em áreas de tecnologia, educação, qualificação, para poder, inclusive, diminuir as desigualdades sociais em relação a outras regiões do nosso país. Diz o dito popular que o pior cego é aquele que não quer ver. O aumento da curva de produção comprova que o fator determinante para a venda da Petrobras na Bahia não é econômico, e sim de interesse de grupos políticos. O sucateamento e o abandono das instalações não encontram justificativa em nenhuma lógica econômica. São, antes de tudo, consequências do velho projeto liberal, onde agentes privados buscam a pilhagem do patrimônio brasileiro, com gravíssimas consequências sociais, econômicas e ambientais. Milhares de empregos foram gerados aqui, diretos e indiretos, né? Gerações, né, passaram pela Petrobras, foram empregados direto da Petrobras e indireto também. Então, a sociedade cresceu com esse lastro, né? O impacto que tem com essa saída aí, logo de cara, é a questão exatamente da massa salarial, porque as empresas que estão substituindo a Petrobras, elas estão reduzindo quantitativamente o número de empregados e reduzindo qualitativamente o nível de salários. Ou seja, talvez, não sei se estaria muito longe da realidade, admitir que a Petrobras paga talvez até 3 vezes mais para, por exemplo, um operador do que a iniciativa privada tem pago. E isso, claro, é reflexo direto na economia, né? Na qualidade de vida das famílias, na perspectiva de futura de cada trabalhador e o reflexo em toda a economia, essa perda de massa salarial. Mais que impedir os incalculáveis prejuízos da privatização sem limites, precisamos ir além. É preciso acreditar na reconstrução nacional, e não é possível reconstruir o Brasil sem a retomada do patrimônio que pertence a toda a sociedade. É preciso recuperar o patrimônio brasileiro que foi irresponsavelmente vendido. A palavra é compromisso. Compromisso com a nossa história e com a nossa nação. Compromisso com os bons brasileiros que lutaram antes de nós. Precisamos garantir a produção do pré-sal, mas é imperativo garantir a produção norte-nordeste para que haja, de fato, o desenvolvimento nacional. É hora de mobilização popular. É hora de retomar e definir novos marcos para a campanha O Petróleo é Nosso. É hora de luta. Nós temos que ter consciência do que está acontecendo no Brasil e com a Petrobras. Está entendendo? Que a Petrobras, com a descoberta do pré-sal, passou a ser a mola mestra de um projeto nacional desenvolvimentista soberano brasileiro. O conteúdo nacional nas nossas compras, né? A integração íntima com a universidade brasileira, né? Então, a empresa era a mola mestra, vamos dizer assim, a mola indutora mestra desse novo projeto nacional de desenvolvimento que foi destruído. Entendeu? Então, o cidadão brasileiro, seja ele de qualquer nível e tudo mais, tem que ser alertado disso. Nós temos que nos mobilizarmos contra isso que está acontecendo e revertermos, isso é muito importante, revertermos tudo o que foi feito, porque foi feito à margem da lei. Foi feito através de fake news, numa eleição que, na realidade, foi fraudulenta, que tira a legitimidade desses governos, depois do golpe de 16, de fazer o que estão fazendo. Temos que, então, eleger um novo governo em 2022, para tomar posse em 2023, né, para recuperar a consciência do desenvolvimento autônomo brasileiro, a importância da nossa soberania, do povo brasileiro democraticamente, né, gerir a nação brasileira, tá entendendo? E esse é o nosso papel. Quer dizer, então, transmitir às pessoas e conclamar as pessoas, não para convencê-las, mas para que elas se interessem
pelo que está acontecendo. Ela se interessa, é uma coisa muito fácil de se entender e de se compreender. Tá entendendo? Então, é o cidadão brasileiro, é o trabalhador brasileiro que perdeu todos os seus direitos, né? A Previdência Social, quer dizer, arrasaram com o Brasil e com o trabalhador brasileiro. Então é isso, a minha convocação então é essa, a minha tentativa de me juntar a vocês que estão trabalhando isso nessa frente, nesse fronte, né, nacionalista, para que efetivamente o cidadão brasileiro tome consciência disso e se mobilize, né, vá às ruas para que a gente consiga reverter e recuperar o Brasil para os brasileiros. A grande luta que os baianos precisam travar nesse instante é a luta de resistência, para dizer em alto e bom som: a Petrobras fica na Bahia. Neste momento é preciso conclamar as entidades baianas, as entidades do movimento social da Bahia, os parlamentares que efetivamente defendem a Bahia, o povo baiano, como deu exemplo no 2 de julho, precisa dar exemplo agora, de não aceitar a submissão da lógica da exploração do petróleo a uma lógica privatista que inviabiliza os investimentos tão necessários à industrialização da Bahia, o desenvolvimento econômico, político e social da nossa Bahia. A concentração das operações da Petrobras em apenas 1 ou 2 estados do Sudeste não condiz com o papel importante que a Petrobras cumpre no desenvolvimento de todas as regiões do país. A Petrobras na Bahia, ela é o símbolo de que nós estamos garantindo a reação e a realização da Constituição, quando ela fala expressamente em diminuir as desigualdades sociais. Não apenas pelo tipo de investimento, não apenas pelo incentivo à industrialização, mas também porque a Petrobras está no cerne da cultura baiana, porque aqui nasceu a primeira refinaria, inclusive antes da Petrobras. Portanto, o núcleo que formou o que é hoje a maior empresa da América Latina e uma das maiores empresas de petróleo do mundo nasce na Bahia e tem que ficar na Bahia por mais 1 zilhão de anos. Nesses 68 anos, a Petrobras está de parabéns sim pelas suas realizações, está de parabéns sim pela sua resistência, porque muitas foram as forças que se levantaram contra ela e ela resistiu até aqui. E cabe a nós, empregados da Petrobras, aposentados da Petrobras, a população baiana como um todo, se unir em torno da Petrobras para dizer em alto e bom som: a Petrobras fica. Não é para vender nada da Petrobras. O patrimônio dos baianos, o patrimônio da Petrobras não se vende. Mas se vender, não entrega. Se entregar, tomaremos de volta. Erra quem acredita que a Petrobras é uma empresa de petróleo. Muito mais que isso. Desde o primeiro momento de sua existência. E para esse fim, a Petrobras é a realização inconteste do sonho de uma nação livre, independente e soberana. Foi forjada no fogo da luta travada por trabalhadores, empresários e estadistas brasileiros que ergueram seus punhos contra a submissão e lutaram bravamente para que a Petrobras se tornasse o motor de nossa industrialização. O maior e mais importante projeto de desenvolvimento da nação brasileira.